Os índios foram os primeiros habitantes aqui do Brasil, né? Eles já estavam aqui quando os portugueses aqui chegaram. Desde que os portugueses chegaram, eles passaram a serem ignorados, foram enganados, né? Pelos portugueses, pelos europeus que aqui vieram, né, para a América, né? Os portugueses que vieram aqui para a terra que hoje é chamada Brasil. E os índios são discriminados dentro das suas próprias terras. Sem falar que ao longo da história, né, sofreram todos os tipos de abusos, né, desde a destruição da sua cultura, como também assassinatos, né, o início da história mostra lá, né, foram até escravizados. Hoje, nós vimos um absurdo, em pleno século XXI, que foi o que aconteceu com os índios lá de Roraima, da tribo Yanomami. Um absurdo. Mulheres, homens, crianças que ficaram subnutridas, que ficaram com os corpos aparecendo, os esqueletos, os ossos. Situação que nós vimos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, o decorrer da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazifascismo na Alemanha, quando a Alemanha dominou toda a Europa, e os judeus foram as maiores vítimas do Holocausto. E outras etnias, mas os judeus, né, foram 6 milhões mortos em campos de concentração, onde sobreviventes, né, foram encontrados em péssimas condições, né, sobreviventes, os seus corpos estavam ali com corpos subnutridos, os ossos aparecendo, né, os esqueletos passando fome, necessidade. Foi o que os índios Yanomamis passaram durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Não teve nenhuma política do governo que olhasse a esses índios. Incentivaram o garimpo, né, o garimpo ilegal predominou, tirando as terras desses índios, tirando a sobrevivência deles, poluindo a água, destruindo árvores, natureza, um atentado violento contra a vida, né? Quando te atenta contra a natureza, tu atenta contra a vida. E o planeta Terra é o nosso habitat. E esse planeta, né, ele precisa das coisas principais, que é árvores, que é a água. A natureza precisa ser respeitada. Quando houve encontro, né, dos chamados indígenas, né, com os europeus, se tivesse havido trocas de conhecimento, hoje nós teríamos um crescimento sustentável. Ou seja, haveria o progresso respeitando a natureza. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando fosse fazer uma avenida, sempre iria se preocupar em plantar no meio dessa avenida árvores. O crescimento ia ser ecológico, respeitando a natureza, não destruindo, né, como a gente vê aí, a destruição de morros, né, permitindo que pessoas, né, por não terem política de moradias, elas acabam indo morando no morro, não porque elas querem, elas acabam morando em cima de morro, porque, infelizmente, o Brasil nunca se preocupou em ter políticas de moradia. Quando tem governo que surge com essa política, ele acaba sendo derrubado, sofre oposição de uma elite gananciosa, uma elite egoísta que existe no Brasil. E nós vemos esse holocausto, esse crime que foi feito contra os índios Yanomamis, crianças subnutridas, um absurdo que foi durante 4 anos do governo Bolsonaro. As imagens falam por si próprias. Chega de hipocrisia e ver que muitos se usam da religião, do Estado religioso, para perpetuar essa maldade, esse egoísmo, esse atentado contra a vida. Isso precisa mudar. Precisamos ser mais humanos realmente e cuidar da nossa casa, que é a Terra, a nosso planeta Terra, sendo destruído indiscriminadamente, sem limites. Isso precisa ter fim. Essas imagens tristes dos índios Yanomamis sendo lá, passando necessidade, subnutridos, com os ossos do corpo aparecendo, uma vergonha, porque a sua natureza, a sua terra foi atentada. Logo, esses indígenas que foram os primeiros habitantes aqui, que aqui chegaram e sempre são discriminados e nunca foram mas tão massacrados como foi agora nesse governo Bolsonaro, um governo criminoso, desumano, que deve sim pagar por esses crimes,
crimes contra a humanidade devem ser punidos, assim como foram punidos os nazistas, né, no famoso julgamento de Nuremberg, que sejam punidos e que o Tribunal de Haia, né, possa estar punindo todas essas pessoas, que haja justiça para aqueles que colaboraram, que participaram desse governo Bolsonaro e colaboraram para esse holocausto, esse crime, essa desumanidade.